Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou o Eduardo Estelito. Hoje nós vamos falar sobre o filme Ainda Estou Aqui, que é um filme brasileiro de 2024, dirigido por Walter Salles, que conta a emocionante história de Eunice e Rubens Paiva. O filme foi baseado na autobiografia de Marcelo Rubens Paiva, que é o filho deles dois. E o longa traz a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres como Eunice em diferentes fases da vida e com Selton Mello no papel de Rubens. Esse é o ponto de partida para o nosso bate-papo de hoje, e a gente vai explorar não só a trajetória da Eunice e do Rubens, mas também os desafios enfrentados pelas famílias durante a ditadura militar, a força das mulheres em contextos de opressão e como o cinema consegue transformar essas histórias reais em narrativas que nos tocam profundamente. Edu, então, para começar, eu queria saber o que você achou mais marcante nessa história e como você enxerga o papel do cinema em ajudar a gente a lembrar e refletir sobre esses períodos difíceis, né, da nossa história, né, do Brasil. Olha, Pedro, é um filme que me marcou muito, que eu assisti 3 dias atrás, no final de semana, e é um filme que ainda estou absorvendo, né? É um filme de sentir, eu diria, né? Eu acho que é um filme que faz a gente refletir demais sobre uma série de coisas, né, sobre esse momento que a gente passou no passado, esses momentos recentes e atuais que a gente está passando na sociedade brasileira e no mundo, né, desse apagamento desse período da nossa história, dessa perda coletiva de memória em relação a esse período da nossa história, a ponto das pessoas, da gente ver pessoas idealizando esse período, dizendo que esse período foi um período bom para o Brasil, dizendo que esse período precisa voltar, e até estimulando e fomentando movimentos antidemocráticos, né? A gente gravou um episódio há uns 2 anos atrás sobre medida provisória, que traz esse risco da ameaça da democracia, né, e as distopias em relação à erosão da democracia no Brasil. No Brasil, medida provisória trata muito mais da questão racial, e eu acho que esse filme ele trata de outros aspectos desse período, e ele trata com um recorte mais elitizado, né, de famílias, né, famílias ricas, brancas, né, quem que pode dizer, eu cresci numa casa em frente, né, à Avenida Delfim Moreira, né, na beira-mar do Leblon, né, em frente ao mar, né? Então é um recorte extremamente elitista, né, extremamente embranquecido, e que eu acho que dialoga com o objetivo do filme, estranhamente, né? A gente tem um podcast que a gente está sempre trazendo, mas e aquela representatividade, e aquele olhar, né? A gente está falando aí dessa família que foi super privilegiada, passou por esses desafios, tá? Mas e o jovem negro que no Brasil de hoje, democrático, dentro da democracia que a gente tem, que ainda, né, a gente tem um processo de genocídio da população jovem negra. Tudo isso é muito relevante, tudo isso é muito importante, mas percebendo de quem vem, muitas vezes, esses discursos de idealização da ditadura militar e de proposta de retorno ao período antidemocrático da ditadura, eu acho que o filme foi muito certeiro, porque esse filme dialoga com esse discurso muitas vezes está associado a essas múltiplas posições de privilégio na sociedade. Então, eu acho que o filme dialoga muito bem.
ao mesmo tempo em que mostra como isso poderia acontecer com qualquer família, apesar da realidade daquela família não ser extremamente privilegiada. Você tem... Eu acho que o filme consegue dar esse tom emocional do que seria você na sua família, independentemente do nível, da posição social, independentemente até mesmo do país onde você está, você consegue se identificar com com esse risco real da brutalidade e de ditaduras, sobre, né, a capacidade que as ditaduras têm de destruir vidas familiares e destruir esses espaços de conexão, de afeto nas famílias. Então, eu acho que o filme foi muito certeiro, e que eu acho que às vezes muitas pessoas podem, né, olhar e falar, tá, mas e a realidade desse grupo? E esse grupo que já passa por isso? Nesse momento, eu acho que ele foi certeiro em escolher esse recorte, né, para essa família, e para contar a história de pessoas, histórias reais, né? O filme, todo filme, toda adaptação vai ter algo de idealizado, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que ele ancora na realidade, faz isso muito bem, ancorando na realidade, até mesmo intercalando, né, cenas de jornais, informações de jornais, do que realmente foi esse processo aí da prisão e do desaparecimento do Rubens Paiva, e da prisão da Eunice e da filha dela. Então, eu gostei muito do filme, eu acho que tem muitas coisas muito fortes nele. E aí, bom, aí depois a gente pode conversar sobre outras coisas, senão eu vou ficar aqui falando sem parar. Mas eu diria assim, me marcou nesse aspecto, e tem outras coisas que me marcam nesse filme. Eu acho que, em termos de timing, gente, é importante dizer, esse filme levou 7 anos para ser feito, né? Então não foi uma coisa de agora, mas ao mesmo tempo que sai esse filme, no mesmo mês que sai esse filme, sai as notícias, sai um atentado à bomba no Supremo Tribunal, e as notícias de um plano, né, do ex-presidente de matar o atual presidente eleito democraticamente, o vice-presidente, o presidente do Supremo Tribunal. Ou seja, ao mesmo tempo que isso acontece a eleição do Donald Trump democraticamente nos Estados Unidos, e todo um debate em torno do plano 2025 do Trump, né, de centralizar o poder e acabar com submeter os 3 poderes à sua tutela, né, e o perigo de você ter esses mecanismos que não são perfeitos dos 3 poderes, que a gente pode ter várias críticas, né, mas que ainda são uma garantia, uma forma de evitar esses abusos contra a democracia, se degringolar para uma ditadura. E aí a gente vê no Brasil e no mundo esse processo de antidemocrático, né? E é importante tirar do eixo esse debate sobre ditaduras de esquerda ou de direita, né? É sobre a gente poder viver numa democracia ou não viver numa democracia, independentemente dessa ditadura ser de esquerda ou de direita. E você, como é que isso bate para você? O que você achou do momento em que o filme sai, e o que ele te trouxe também como reflexão? Estava refletindo aqui no que você está falando, né, que independente do período, pode ter sido gravado há 10 anos atrás, 7 anos atrás, parece que, ao mesmo tempo que a gente vê muita evolução, né, da sociedade, do mundo, coisas acontecem em repetição.
né? A gente ainda tem muita coisa negativa acontecendo, né? Não só no Brasil. E tem essa questão do time, é tipo assim, não sei se eles pensaram, né? Poxa, a gente queria que saísse nesse período porque estava acontecendo tal coisa, mas isso vai acontecer em outro momento, em outro ano, de outra forma, com outra pessoa, né? Muito interessante isso. O que eu queria começar falando é que eu não conhecia a história, realmente não conhecia a história, não conhecia o Marcelo, né? Que eu vi algumas entrevistas do Celton Mello falando, né? Que ele já acompanhava, já sabia. Eu sei que é uma história conhecida, mas eu realmente nunca li o livro, eu também nunca tinha ouvido falar. Então, para mim, foi do zero mesmo, né? Esse contato com a história, contato com a família. E quando eu fui assistir o filme, até falei com o Edu, eu fui assistir o filme literalmente sem saber sobre o que se tratava. Assim. Tirando que eu sabia que tinha a ver com a ditadura só. Mas eu não pesquisei, não olhei a fundo. Eu queria realmente ver o que o filme ia trazer. E. Ixi, carro de som. Saiu. E eu me surpreendi muito, queria já começar falando isso, com a diferença que é esse filme de outros filmes de ditadura que eu já assisti. Porque a grande maioria assisti na escola. Tenho 24 anos, então na aula de história, colocavam uns filmes de ditadura pra gente aprender, pra gente saber um pouco da história, ok. E todos os filmes eram muito violentos. Tipo, o que eu quero dizer, focava muito só na violência, e eu acho que alguns destoavam um pouco sobre o que ele queria falar no final. Outros eram muito bons também. E aí, quando eu comecei a assistir esse filme no cinema, eu achei muito interessante que, sim, aparece, né, a violência, ela tá presente ali, mas o foco não é esse. E principalmente o fato de, no filme, não aparecer o Rubens depois que ele some. Né, que eu acho que esse é o ponto-chave que todo mundo ficou ali ansiando até ver se ele ia aparecer, e aí se ele ia aparecer sendo agredido, né, se ele ia aparecer vivo, se ele não ia aparecer. Fica essa coisa até o final que eu achei muito interessante, que foi o que me fez mais gostar do filme, desse ponto de vista que ele traz, né? É realmente de você sentir o que a família estava sentindo. É como se você fizesse parte da família Paiva naquele momento. E assim como todos os personagens, você também não sabe se ele vai aparecer ou não. Então fica aquela falta de um personagem ali pairando. Mas, de modo geral, eu gostei muito do filme. Eu acho que o fato de não ter pesquisado muito a história também foi um ponto positivo para mim, porque eu não sabia o que ia acontecer. Assim, eu sabia o que ia acontecer porque a gente já espera, né? De acordo com a história, a gente já espera que talvez ele não apareça, provavelmente ele morreu e coisas negativas e ruins vão acontecer no final. Mas eu me surpreendi muito com esse ponto de vista que o diretor quis passar. Né? Me senti muito dentro do filme. E aí eu queria falar um pouquinho também da atuação, né? Fernanda Torres, Oscar winner. Já estou esperando. O champanhe eu já comprei. A gente vai falar um pouquinho sobre o Oscar depois, mas eu já queria frisar que realmente eu não sei se fosse uma outra atriz, se passaria tanta emoção sem não precisar chorar, o que eu achei muito, muito legal também. Eu me senti naquela parte de Oppenheimer, quando você acha que a bomba vai estourar e faz silêncio. Foi exatamente isso que eu senti quando, não sei o nome do personagem do Humberto Carrão, que ele chega e dá a notícia de que ele faleceu, né? Ele provavelmente morreu, mesmo que eles não soubessem, não tivesse corpo nem nada. E a gente espera que ela vai chorar, que uma bomba vai explodir na casa, né? Que vai começar uma correria, uma situação, e não. Ela se mantém muito plena, ela chora um pouquinho ali com ela e depois chama os filhos para tomar um sorvete. E aí, por isso que eu comparei com a parte da bomba, porque eu esperava que esse fosse um momento que eu também ia começar a chorar, passar mal, e aí pronto. Acabou o filme para mim. Achei muito interessante isso, essa resistência da Eunice, né? De meu marido morreu, mas eu tenho 5 filhos para criar sozinha agora.
E ele era o provedor da casa, né? Ainda tem essa... Acho que todo mundo sente essa agonia de aí, como é que ela vai fazer para resistir, para conseguir criar esses filhos, da onde que ela vai arranjar dinheiro, porque não tem como pegar o dinheiro que ele tinha, né? E no final das contas ela consegue fazer tudo isso com muita força. E eu acho que isso reflete muito as mães brasileiras de forma geral, assim, independente da classe social da pessoa, ela sempre vai priorizar o bem-estar dos filhos, independente se aquilo ali tá matando ela aos poucos. E isso eu achei... essa foi a parte que realmente me emocionou, né? Não precisa ninguém chorar, não precisa passar exatamente uma cena de agressão, de uma cena violenta. Simplesmente essa parte dela engolir o choro e seguir como se nada tivesse acontecendo para que aquilo não matasse mais os filhos do que ela mesma, foi o que mais me emocionou e foi o que mais me deu impacto no filme. Assim. É interessante que você trouxe isso, e aí depois vem aquela cena na sorveteria, né? Que depois ela vai para essa cena na sorveteria. Eu não me lembrava que essa cena da sorveteria vinha logo depois dessa notícia, né? Que para mim é uma cena muito marcante, né? De ela estar lá e ela só no olhar é uma das poucas cenas que realmente a câmera fica bem, né? Bem close-up, bem perto dela. E só no olhar dela a gente vê essa preocupação, essa agonia, essa tristeza profunda de não poder, né, de saber que ela vai passar por tudo aquilo e que não vai ter mais aquela família, que não vai ter o que ela tinha antes, né? E ela poder ver aquelas outras famílias com pai e mãe felizes e um pouco alheias, não é alienada a palavra, mas alheias a tudo que estava acontecendo naquela família, né? Então eu acho que o filme ele mostra bem isso, né? Esse processo também, eu acho que para mim o que marcou é um filme sobre memória, né? De várias formas, tipo, um tema central para mim é memória coletiva, é memória familiar, é memória a gente vai falar depois da fatídica cena final, que dividiu a crítica também, mas é um filme sobre memória e como a gente, às vezes, estando nessa posição de privilégio, a gente acha que a gente está protegido, né? Mas a ditadura, a violência, eu já trabalhei também com, né, acho que eu já comentei aqui, que já trabalhei com muitos refugiados, e quando a gente olha a história dos refugiados também, são histórias de pessoas que viviam, eram intelectuais, que eram pessoas, né, as primeiras ondas de migrantes normalmente são pessoas que eram pessoas privilegiadas dentro dos seus países, e aí quando aconteceu uma ditadura, foram as primeiras pessoas perseguidas, as pessoas que passaram por situações muito difíceis, né? E eu acho que o filme mostra muito bem isso, né? Até na primeira cena, ela tá lá na praia, tá tudo calminho, tá curtindo a vida dela lá na praia, e aí já vê aquele helicóptero, mas a gente não olha para essas coisas, meio a gente pensar, não está acontecendo comigo, então eu não vou olhar, então não vai me afetar, então não vai acontecer comigo. Então, aquela cena, eu achei que foi muito marcante, porque tipo, é uma pessoa que já foi afetada por aquela ditadura em um ambiente público onde tinha um bando de gente que ainda não foi afetado tão diretamente por aquela ditadura e que está um pouco alheio àquela realidade, né? Então, eu achei aquela cena muito marcante. Eu concordo com você, gente, mas que atuação, né? Eu vi até o pessoal brincando, né, nas redes sociais, falando, a Meryl Streep, a Fernanda Torres conseguiria fazer a escolha de Sofia, mas eu quero ver a Meryl Streep fazer os normais, né? Fazer a quantidade de trabalho que a Fernanda Torres fez em comédia,
e poder entregar essa atuação tão marcante. E eu acho que não é só dela, eu acho que é um filme que é muito potente na atuação, porque não tem um elo fraco. Não tem nenhuma criança sequer naquele filme que a gente fala, nossa, essa criança é meio canastrona, né? Essa criança aí tá precisando de mais aulas de teatro. Não, o filme é todo assim. Até os Muito menininhos, né, bom. que brincavam com o Marcelo, apareceram 2 segundos e eles atuaram super bem, tipo, todo mundo em coletivo, de Todo fato. mundo, né? Então é um filme que eu acho que tem uma coisa muito, muito, tipo assim, é um elenco inacreditável, assim, né, nas atuações, algumas pessoas mais conhecidas, que a gente já está, alguns rostinhos mais conhecidos, mas uma atuação que realmente carrega, e realmente a Fernanda Torres, ela carrega. Eu acho que talvez se fosse um filme, o livro, ele é inspirado no livro escrito por Marcelo, né? Eu não li o livro, então posso dizer que é o personagem principal do filme, mas eu acho que a escolha de colocar esse filme sendo sobre ela, não sendo sobre Rubens ou não sendo sobre o Marcelo, nossa, mas que escolha, né? Que história bonita e que atuação. Acho que não tem outra palavra, que atuação, né? Tem umas cenas que ficam na sua memória. Essa cena da sorveteria ficou na minha memória. Essa cena em que ela volta depois de 15 dias, 12 dias, torturada, ela volta, toma banho, a filha ouve, vai encontrar ela no banheiro e ela tem aquela presença, né, de falar, olha, filha, a mamãe tá cansada, vou dormir agora um pouquinho. Eu falei, nossa, né, como é? Eu acho que é o tipo de cena de atuação que te coloca naquela posição, né? Como é que você, mãe, pai, depois de 12 anos, 12 dias sem ver seus filhos, sem passar por um período em que você não sabia se iria rever seus filhos, né? Você volta para casa, como é que é esse processo de voltar para casa, como é que é esse processo de rever seus filhos e como é que são essas escolhas depois, né? No último episódio a gente estava falando sobre escolhas, né? E de segredos de família. Como é que é essa escolha para essa mãe, tipo, o que ela fala, o que ela não fala, como é que ela trata dessa situação com os filhos, né? E aí outra cena marcante, essa cena no final em que os filhos estão, o Marcelo e a mais nova estão conversando e falando sobre quando que descobriram que o pai tinha morrido, né? Porque não foi algo que foi falado naquela família, né? Mas eu acho que a gente consegue entender um pouco mais aquele momento para aquela mulher do que talvez no caso do episódio anterior da Liana, quando a gente estava falando da Liana, né? É, é, como é que você fala disso? Porque você não tem a certeza, não é algo que você sabe, né? É algo que você sente, é algo que... Mas esse horror do não saber, que foi o que você falou, né? Não é um filme sobre a violência, não é um filme sobre tortura. Eu acho que esse hábito que a gente tem visto no cinema de levar ao extremo, né, o extremo da tortura, o membro decepado, sangue jorrando, não sei o quê, isso eu acho que às vezes desconecta a gente, em vez de conectar mais. É muito mais profundo esse horror do não saber, esse horror de você não ver, de você não saber, de você não ter a confirmação. E mostrar que isso não é um horror imaginado, isso foi um horror real para muitas famílias. Muitas pessoas tiveram seus familiares desaparecidos, e como é que você lida com isso? Né? Como é que você lida com não ter informação nenhuma, não ter retorno, buscar por anos saber o que aconteceu, buscar utilizar todos os recursos, que, de novo, nessa família privilegiada tinha muito mais recursos, né? Inclusive recursos de acionar a imprensa internacional, e mesmo assim, esse horror do não saber, esse horror de não ter confirmação, né? A ponto de você celebrar, receber um atestado de óbito,
né, e de você ter, né, de você poder e ter até mesmo, né, a cena também, eu gostei muito dessa cena, a repórter perguntando, não, mas espera aí, por que isso é importante? Por que você está celebrando esse momento? Será que não tem coisas mais importantes? E aí eu acho que essa é a pergunta que é feita para gente, né, como telespectador. Tem coisa mais importante do que saber? Né? Eu acho que isso é uma pergunta assim, bem legal. E nas dicas eu também vou falar de um filme também que faz uma coisa parecida com relação ao saber, né? De dois filmes que falam sobre esses períodos de ditadura e sobre esse saber. Eu acho que é claro que é doloroso, mas talvez ela tenha sentido mais felicidade, porque era literalmente a única coisa palpável que ela tinha em relação a ele, e o sumiço dele. Né? Porque saber que ele morreu, mas não ter um corpo, não poder, né, dar um último adeus à pessoa ali, não se sabe, e nunca vai saber, provavelmente, onde que foi enterrado. Então, acho que você ter algo palpável, mesmo que seja um pedaço de papel, você... É como ela fez ali, ela tinha toda uma organização, né, de materiais ali voltado àquilo, e aquele era o último ponto final. Ali ela podia respirar, parar e agora só viver a vida dela. Né? Eu acho que... Encerra aquele momento, né, Pedro? Encerra Isso. Dá aquela um ponto agonia da vida. final, agonia, exatamente. Eu entendo, eu acho que se eu tivesse nessa situação, assim, eu acho que a atitude dela de ficar feliz é porque tem gente que é como é quando alguém morre, né, normalmente, assim, naturalmente. E aí as pessoas choram e tem gente que não chora, não expõe. Acho que a gente até falou em algum podcast sobre essas coisas, as reações, né? Muita gente pode ter achado a reação dela estranha, né? Você tá feliz com o certificado de óbito. Mas não é uma felicidade da pessoa ter morrido, é uma felicidade dela ter finalmente encerrado esse capítulo da vida dela. Porque, querendo ou não, ela não estava vivendo por ela há muito tempo, e eu acho que depois ela pôde finalmente descansar. Os filhos já estavam, né, uns indo morar sozinho, a última que ficou com ela foi a mais nova? Eu acho que era mais nova. Eu acho que Era era. eu não sei se era Maria Beatriz ou Ana Lúcia. Depois eu pesquiso direitinho. Mas a última filha já estava indo embora também, então ela ia ficar sozinha. Era o momento perfeito para tudo dar certo, ela finalmente conseguir, pelo menos, o documento, né? Eu gostei muito da reação dela, porque quando você está assistindo, você vai ficando com um pouco de pena da pessoa. Por estar passando por essa situação, meu Deus do céu, caiu o mundo na sua cabeça agora. Né? Saiu da casa dela, não pôde construir a casa dos sonhos dela, que ela ia construir com a família. Teve que se virar com 5 filhos e ainda aguentar essa história. Acho que ela só, talvez ela tenha contado sobre, né? Porque não mostra se ela conversou, se ela não conversou. Mas ela tenha contado um pouco depois, quando eles pudessem entender melhor sobre a situação, para que eles pudessem seguir a vida, né? E não desistir, e não ficassem como ela, agoniado, enfim. Então, realmente foi uma forma dela respirar. Você quer falar sobre a parte a questão do final? Porque quando passa ela pegando o documento, já está perto do fim. Aí depois pula para 15 anos depois, e aí já aparece a Fernanda Montenegro. Eu fico. Acho que a gente pode dar um alerta de spoiler, mas também não é um alerta tão grande, porque a crítica falou tanto sobre isso, né? Mas a gente pode dar um alerta de spoiler. Pode falar, continua a aí. partir desse momento, se você não assistiu o filme ainda, você para o podcast, vai assistir o filme e depois você volta. Porque a gente vai dar um spoiler muito bom. Mas como o Edu falou, a mídia já tá falando disso, né? Porque se trata de mãe e filha, uma das maiores atrizes do Brasil, que é a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro.
E no final do filme aparece a Eunice Paiva depois de 15 anos, né? 15 anos depois dela ter conseguido a documentação do Rubens. A gente já vê ela bem mais velha, né? Os filhos todos crescidos, eles todos celebrando juntos, é um almoço ali, todo mundo junto. E aparece a Eunice, a Fernanda Montenegro, como a Eunice mais velha. E a gente descobre que a Eunice, ela teve Alzheimer, né? Então ela está completamente, assim, paralisada, né, numa cadeira de rodas, querendo ou não, com um olhar bem distante, um olhar muito perdido. E nesse momento bate muito, meu Deus do céu, ela não teve realmente um segundo de paz, não é possível que isso aconteceu com ela. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, cara, se ela teve Alzheimer, que ironia da vida, e também não no sentido positivo, mas porque o Alzheimer não é uma coisa boa, mas e ninguém sabe exatamente, né, o que se passa na cabeça da pessoa, mas ela esquecer todos aqueles momentos negativos também, aqueles momentos ruins. E a ironia da vida é justamente ela ter uma doença que vai esquecer todas as coisas que se passaram com ela, né? E aí, como você falou, o filme realmente ele é sobre memórias. Porque todas essas coisas aconteceram, teve um grande impacto e no final das contas ela esqueceu tudo isso. Ou não, né? Porque depois aparece ela vendo na televisão uma notícia, né, no jornal, passa o Rubens, passa algumas pessoas que desapareceram, algumas pessoas importantes, né, para a história, que desapareceram, e aí ela parece que dá aquele lapso, assim, ela reconhece ele na televisão. E é como se fosse um pingo de esperança, né, ela tá no final da vida e ela conseguiu ter pelo menos uma vitória em relação a esse caso. E o que me faz pensar também que teve muita gente que não teve nem isso, né? Ao desaparecer as pessoas, teve gente que acho que não conseguiu nem um certificado de óbito, essa pessoa não passou na televisão, o nome dessa pessoa não foi falado, né? Essa história específica dessa família tá na televisão, no cinema, tá nos livros, mas teve muita gente que a gente nem conhece, que não conseguiu dar visibilidade, né, para a sua própria história. Então, o final do filme, do começo ao fim, ele é bem marcante, bem e faz só refletir mesmo, né, em relação a isso. E eu, em específico, agradecer por nada disso ter acontecido na minha família e eu não ter precisado passar por isso na minha vida. Eu já vinha ao mundo e as coisas já estavam mais calmas, vamos dizer assim, e eu só tive que ler sobre isso na escola e estudar nos livros, eu não tive que passar por isso para saber o que era a ditadura. Então, é complicado. De novo, isso foi... Tiveram 3 grandes críticas, né? Eu dei uma olhada nos críticos, né? As avaliações do filme, positivas e negativas. A minha sensação, lendo essas críticas, é que eu estava com alguém tentando me explicar uma piada, né? Porque eram textos, assim, normalmente muito rebuscados, mas que é algo que, às vezes, o excesso de análise meio que mata a experiência, né? Por isso que eu gosto de ler isso depois de ver o filme, para ter outras perspectivas, outros olhares. Mas um dos pontos da reclamação, da crítica, era que depois desses saltos temporais no final do filme, e que essas cenas finais, elas eram de uma qualidade mais baixa, a produção, que você tinha... que essa cena foi o objetivo, era colocar a Fernanda Montenegro ali no centro para mostrar, e claro, é interessante, porque tem coisas que são coincidências da vida, né? Fernanda Torres se você ainda não sabia, a Fernanda Torres é filha da Fernanda Montenegro, as duas se parecem. A Fernanda Torres não está ali só para prestar homenagem a Fernanda Montenegro, porque ela já esteve
2 filmes do Walter Salles, no Terra Estrangeira e no Primeiro Dia, se não me engano. Primeiro Dia, eu acho. Ela já esteve em 2 filmes do Walter Salles, ela protagonizou, então ela tem a carreira dela por si só, ela não precisa do apoio da mãe. E eu acho que o fato de trazer ali o Alzheimer, as pessoas falam, mas aí saiu do tema, não sei o quê. Não, eu acho que eu concordo com você, Pedro, está totalmente dentro do tema. E eu acho que Alzheimer é uma coisa que aconteceu, né? Aconteceu, ela viveu... Tem como apagar um fato, isso aconteceu na vida real. E foi uma ironia do destino da vida, mas aconteceu. Isso aconteceu, então a Eunice viveu por 15 anos com Alzheimer, antes de falecer. Ela tem uma história muito legal também, que eu também vi umas pessoas falando nas críticas, putz, mas ela fez um trabalho incrível com indígenas, ela se formou como advogada com 47, 48 anos de idade, e teve toda uma segunda carreira, né, depois dos filhos estarem, né, criados, grandes, né, e toda uma carreira, né, de ter voltado a estudar, de ter se posicionado e de luta política, né, luta política não só por ele, o reconhecimento daquela atrocidade cometida pelo governo, né, da ditadura, mas também em defesa das pessoas indígenas. Então o filme passa meio rapidinho por isso. E aí você fica... Eu acho que o nosso hábito como cinéfilo é falar, putz, mas podia ter falado mais. Podia ter falado de como essa mulher foi realmente incrível e como essa segunda parte da vida dela foi incrível. Mas, de novo, o filme não é sobre isso. O filme não é uma cinebiografia dos acontecimentos da Eunice. O filme é sobre memória. E aí, hoje em dia, a gente vive como sociedade, uma sociedade que está envelhecendo, uma sociedade que as taxas de Alzheimer estão cada vez mais altas, porque as pessoas estão vivendo mais, né? E aí as pessoas vivendo mais, Alzheimer é uma doença que é uma degeneração que ocorre no cérebro e que, né, quanto mais tempo você vive, maior a probabilidade de você ter. Então a gente tem uma sociedade em que mais pessoas estão passando por Alzheimer, estão tendo essa doença e que é uma doença que mexe na nossa memória, que a gente lembra de algumas coisas e não lembra de outras, que em alguns momentos a gente lembra e em alguns momentos a gente não lembra, e que ao lembrar de novo a gente revivencia aquela situação, revivencia aquele trauma. Então eu acho que é muito interessante esse final. Sim, eu discordo que o final existiu só para celebrar a Fernanda Montenegro, ou então colocar a Fernanda Montenegro porque o pessoal lá do Oscar vai ver, e aí, então o pessoal viaja, né? O pessoal, vai ver, é a filha da mulher que foi roubada o Oscar, né? Não sei o quê. Gente, então, é o seguinte, a Fernanda Torres é igual a Fernanda Montenegro. Em vez de gastar dinheiro com maquiagem, por que não pegar uma atriz que já é conhecida para fazer ela mais velha? Eu achei perfeito, porque, querendo ou não, isso ajudou muito no marketing do filme também, porque precisa ter, até para ter essa notoriedade que está tendo, né, do filme possivelmente ser indicada ao Oscar, a atriz talvez ser indicada, não sei, qualquer Oscar que vier, acho que vai ser bacana, já tem um tempo já que a gente não aparece, né? Acho que a última vez que apareceu foi com o documentário Democracia em Vertigem, se eu não me engano. Acho que foi a última vez que foi indicado como documentário, é verdade. Mas ainda assim não teve essa visibilidade bacana e tal. Então, querendo ou não, também faz parte, né? Eu acho que uma coisa juntou com a outra e... Nossa, a moto agora passou rasgando. É isso aí. Enfim, uma coisa juntou com a outra e foi uma ótima ideia. Quem teve essa ideia, inclusive, parabéns, foi muito, muito esperto. E como, né, a Fernanda Montenegro já estava fazendo a Eunice mais velha, então realmente foi uma cena mais curta, ela já estava muito idosa, né, estava com Alzheimer, não tinha o que ela dizer no final, não tem o que dizer a mais. A Eunice disse muita coisa ao longo da vida dela. Já chega dela falar alguma coisa também, sabe?
Então achei um final muito bonito, muito interessante. O Marcelo olhando para ela, esse destaque do Marcelo também no filme, né, ao longo do filme. Do filme. Para quem não, eu por exemplo que não li o livro, não sabia, não conhecia a história, achei muito bacana no final como retrata. Fiquei curioso sobre o que aconteceu para ele estar na cadeira de rodas. E aí eu acho legal também não passar essas coisas, mas a gente saber que aconteceram certas coisas pra gente pesquisar. A gente também não sabe se essa foi a intenção, né? Tipo, não fala sobre o acidente, não fala especificamente sobre as coisas que a Eunice fez, mas dá pra ver que ela se formou, né? Que é uma coisa muito bacana, porque tem uma cena em que mostra ela olhando os documentos, as coisas, ela não sabia ler nada. E no final das contas, ela sabia ler. No final das contas, depois ela estudou e ela aprendeu tudo, sabia falar sobre aquilo ali de trás para frente. Isso é muito bacana também. Então, acho que a intenção é depois você ir pesquisar, ler o livro, dar visibilidade, né? Ter curiosidade, realmente. Acho que se o filme conta tudo 100%, cai no esquecimento. Não, eu acho que foram escolhas. Bom, tipo assim, a análise técnica, que a pessoa falou, não tá tão bem feita essas últimas cenas, não tá. Tipo assim, eu realmente tenho uns diálogos ali no jardim entre os filhos, que é um diálogo até meio estranho. Mas você fala assim, gente, não prejudica, e eu acho que não tira daquele momento que eu acho que foi importante de refletir sobre o Alzheimer, porque o Alzheimer é uma realidade cada vez mais presente na sociedade brasileira, tem a relação total com a memória, e todo o debate que a gente tem na sociedade de pessoas ainda falando, vamos voltar para o regime militar, vamos voltar, era bom quando tinha ditadura, não sei. Então isso também é um Alzheimer coletivo, né? Porque, a gente precisa continuar lembrando as pessoas do que realmente foi aquele período, né? Então, eu acho que fechou muito bem dentro do tema do filme, ter esse debate sobre a memória, essa memória pessoal, memória individual e memória coletiva, né? Então, como é que a gente está se posicionando, e de novo, não só no Brasil, por que eu acho que o filme ele tem uma chance no Oscar? Ele tem e não tem uma chance no Oscar. Eu adorei a crítica da Boscov, que a Boscov falou, gente, isso não é importante. Eu concordo com ela que não é importante. Acho que tem algo, né, do brasileiro, não, vamos vingar o Central do Brasil, vamos... Eu acho que se o filme concorrer, vai ser ótimo. Tem outros filmes sobre ditaduras que concorreram, foram indicados e ganharam Oscar. Mais recentemente teve o Argentina 1885, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e tem outros que a gente vai falar também nas dicas, que foram filmes que foram aclamados e que falavam sobre ditaduras em diferentes contextos, em diferentes países. Então é um tema que interessa e que eu acho que interessa o mundo, porque a gente está vivendo esse momento de polarização e de loucamente um período em que democraticamente as pessoas estão escolhendo líderes antidemocráticos, né? Então, a gente viu isso no Trump, a gente está vendo em vários países da Europa também. As pessoas democraticamente estão elegendo pessoas com planos e políticas claramente antidemocráticas, claramente de destruição do Estado, do bem-estar, né, das políticas sociais, né, não reconhecimento e de desvalorização e desmantelamento, né, de políticas voltadas para o bem-estar social. Então, eu acho que é um filme que, tipo, tem esse potencial de dar uma chacoalhada no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, em pessoas em diferentes países, em diferentes culturas, que estão passando por processos similares, e que eu concordo com você, não é um filme sobre
a guerrilha, a resistência armada. É um filme sobre esses efeitos. E aí eu também gostei que não é um filme que retrata esses militares como grandes vilões. Eu acho que as pessoas projetam, mas a forma como o filme retrata é como burocratas, pessoas que estão ali fazendo o trabalho delas, né? É um trabalho horrível, um trabalho em que elas, né, têm uma responsabilidade porque conscientemente, né, concordam em fazer aquele trabalho, mas eu acho que ele fala muito sobre, pegando esse conceito da Hannah Arendt, da banalidade do mal, né, das pessoas simplesmente fazerem de uma forma burocrática, aceitarem, reproduzirem violências extremas, né, como a gente viu no Holocausto, né, durante o regime nazista e durante todos esses regimes, de uma forma quase inconsciente. Então, isso também traz a questão da memória, né? Cadê a sua memória? Por que você não está reparando que, como você bem disse, essas coisas vão se repetindo ao longo da história, né? Ao longo da história, a gente vê esses movimentos vindo e voltando, e a gente meio que aceita, e tem gente que até democraticamente acolhe e elege, né? Então, eu acho que, não sei, eu achei que foi muito bom. E aí, duas outras críticas que surgiram também, que eu acho interessante a gente trazer aqui, uma é do militar bonzinho, né? O cara que vai dizer, olha, né, libera ela e fala, eu não concordo com isso, né? E a outra dessa idealização do Rubens. A do militar bonzinho, eu concordo. Eu acho que foi uma escolha que eu fico assim pensando, precisava, né? A gente precisava disso, para falar sobre esses momentos tão difíceis e sobre essa banalidade do mal, a gente precisava de um personagem ir lá e falar, olha, eu sou bonzinho, olha, eu não concordo com isso. Eu estou fazendo da mesma forma, mas eu não concordo. Né? Eu acho que foi meio desnecessário também, eu concordo, mas tá lá no filme, é uma cena em muitas de um filme de 2 horas e 15, né? Então, tá lá. E a outra, essa idealização do Rubens. E o que você achou? As pessoas criticando, é um ex-político, ele lá, na primeira metade do filme, tem um esforço de, né, também mostrar que ele é um pai carinhoso, ele é atento aos filhos, ele estabelece diálogos positivos e de encorajamento para os diferentes filhos que estão em diferentes idades, em diferentes momentos de vida. Como é que o que você achou dessa crítica? O Rubens, ele é idealizado, não é? Deveria ser idealizado, não deveria? O que você achou de tudo isso? Primeiro, sobre a questão do cara que chega para falar que ele não concorda, no momento eu senti, isso foi minha interpretação assistindo, foi tipo assim, será que ele vai fazer alguma coisa para ajudar ela? Eu não sei se a intenção é criar uma certa esperança de que as coisas vão dar certo. E aí, no caso, não dá. Entendeu? Não sei se esse era o ponto. Foi como eu assisti e falei, será que é ele que vai ajudar, vai fazer alguma coisa? E também pode ter partido de um ponto de vista que teve pessoas que foram obrigadas a fazer isso e ele sozinho não ia ser o Superman e acabar com tudo, né? Então, teve muita gente que teve que fazer isso, mas não concordava. Mas se não concordasse e não fizesse, iria ser morto da mesma forma. Então, acho que nesse momento, principalmente quando ele fala que não concorda, mas ajuda ela, né, de alguma forma, tenta ali fazer alguma coisa, acho que é uma coisa para ele se sentir melhor fazendo algo que ele não concorda e para mostrar que pessoas estavam sendo obrigadas a estar do lado
ruim, vamos dizer assim também. Então eu interpretei dessas duas formas, não achei nem bom nem ruim, para mim não fez muita diferença a cena, não, acho que não causou nenhum impacto na trama no sentido de deixar o filme ruim, sabe? Então acabam que o pessoal dá uma importância a uma cena. Aí são duas. Pode Aí ir lá. voltou. Pode ir? Vou repetir o que eu tinha falado, vou tentar resumir. Sobre a cena do cara que chega para Eunice, né, e fala que não concorda, eu interpretei, quando eu estava assistindo, eu interpretei como uma possível esperança de uma pessoa que fosse ajudar, né, que fosse ajudá-la. Mas também pode ter sido no sentido de mostrar que tinham pessoas que também não concordavam, mas que não tinha muito para onde correr naquele momento, né, de falar, não concordo, não quero fazer. Essas pessoas poderiam ser mortas também, né? Como a gente viu, o filme mostra muito bem que não tinha muita escolha. Você podia falar o que você quisesse. Se você não falasse o que eles quisessem ouvir, eles iam te matar, eu ia sumir com você, eu ia te agredir, você ia ficar noites e noites ali dentro, sem comer, sem tomar banho, sem nada. Então, naquele momento, querendo ou não, era muito cada um por si. Não tinha como você querer dar um de super-herói. Você ia morrer, né? Então, eu acho que as pessoas estão dando importância para uma cena que não é necessariamente uma coisa que a gente precisa focar na história. A história, como um todo, fala sobre outra coisa. Então, eu acho meio desnecessário dar um enfoque desse numa cena que não tem nem quantos segundos tem aquela cena tão rápida, né? Não conta de nada. Eu acho que as pessoas, como a gente estava até comentando mais cedo, elas gostam só de reclamar, às vezes, de alguma coisa. Deixa eu ver, deixa eu achar alguma coisa ruim para eu falar. Claro que vão ter coisas, várias cenas, várias coisas que a gente não vai achar bom, né? 100% incrível no filme. Mas acho meio desnecessário focar nessa cena no momento. Eu interpretei dessas duas formas. Sobre o Rubens, é outra coisa também que eu acho que as pessoas elas só querem, né, jogar, sei lá, negatividade, só quer falar mal, quer ter alguma... Tem gente que nem é crítico de cinema e escreve textões sobre algumas coisas que não necessariamente todo mundo vai concordar, né, que esse é o dono da verdade. Eu vi muitas pessoas na internet falando sobre essa questão do... então Rubens era o melhor pai do mundo, o melhor homem do mundo, olha como mostra como ele era incrível, um pai presente e tal. Foi escrito pelo filho dele. O filho dele, né, deu o ponto de vista dele, escreveu um livro, e o diretor, ele foi muito... ele quis dar enfoque em como o Marcelo escrevia o Rubens, e a família inteira falava dele dessa forma, né? Independente se ele era... Eu acho que é uma coisa até para a vida, assim. As pessoas, elas não são 100% boas e 100% ruins. Eu não sou 100% bom nem 100% ruim. Mas eu sou mais pro lado do bom do que pro ruim, certo? Ok. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa perfeita. Então, assim como a história do Rubens. Por exemplo, a atitude dele de não contar para a mulher dele foi algo que, no final das contas, a prejudicou. Mas não foi a intenção dele prejudicá-la. Né? Não foi a intenção dele se afastar da família e criar todo esse alvoroço. Pelo contrário, ele queria tentar fazer o bem. Infelizmente, tiveram consequências negativas para todo mundo, inclusive para ele. Ele não saiu salvo da história, que as pessoas falam dele e esquecem o que aconteceu com ele. Eles sumiram com ele. A gente não tem nenhum corpo dele para enterrar. A família não teve o corpo dele para enterrar, para fazer um velório. Então as pessoas começaram a atacar o Rubens sem motivo nenhum, assim, né? Que a história conta literalmente o que aconteceu com ele, que foi uma tragédia, foi uma coisa muito negativa. Né? Não é uma história fictícia, é uma história real, isso aconteceu. Então eu não concordo com essas críticas que fazem, né? Então ele era um cara perfeito? Não, pelo contrário, o filme não mostra que ele era perfeito, mas mostra que ele era um marido muito bom, o que não é impossível de acontecer. Mostra que ele era um pai muito presente, ele era muito carinhoso com as filhas, mostra, né, com uma das filhas como ele deixava ela vestir, né, as roupas dele, deixava os filhos serem próximos dele. E também tem um lado do filme em si, que o próprio Selton Mello falou, que ele procurou colocar no personagem todas essas características, pode ter sido com mais intensidade também, justamente porque em algum momento ele ia
desaparecer. Então o telespectador tinha que sentir saudade dele, para o filme fazer sentido. Né? A gente tinha que se sentir como a família Paiva ali, os amigos dele, todo mundo. Cadê o Rubens? Onde é que tá o Rubens? E você sentia aquela coisa de parece que ele vai aparecer, mas ele não aparece. Não faz parte do filme, né? Ele ser tão bacana, que naquele momento que ele desaparece, você sente falta dele na casa. Porque a casa com ele era uma casa feliz. Não é à toa que mostra, no começo mostra muito eles na praia, eles em família, e ele sempre tá ali sendo um ponto de alegria e de juntar todo mundo. Aquela cena com a filha, que ele pega o dente, joga na terra, depois ele pega, sempre ele se importa com a filha. Né? As cenas com a Eunice, como eles eram muito apaixonados, ele estava sempre ali, tempo de qualidade com a família, né? Era uma pessoa muito importante. Então, se mostrasse algo muito negativo do Rubens, a gente não ia sentir tanta falta dele, porque a gente costuma justificar coisas ruins que acontecem com algumas pessoas justamente pela consequência das ações delas. Então, se a gente está assistindo um filme, sei lá, o Rubens mata uma pessoa, por exemplo, né, se a história fosse assim, e aí eles aparecem, muita gente não ia sentir tanta identificação porque acabou que ele fez uma coisa negativa. Né? Se ele tá afiliado com alguém que faz alguma coisa ruim, enfim. Isso não ia trazer a mensagem no final. E, gente, existem pessoas boas também, existem pessoas na época da ditadura que tentavam fazer alguma coisa boa para outras famílias. Às vezes pensou até mais, por ele ser uma pessoa privilegiada, né, que foi o que você comentou, ele pensava que nada ia acontecer com ele. Ele estava ajudando pessoas que não tinham o privilégio de ter uma segurança. Só que ele esqueceu que em algum momento isso podia acontecer com ele, mas ele não pensou nisso. Ele, naquele momento ele foi empático. Ele pensou, não, eu tenho dinheiro, eu posso me proteger, nada vai acontecer comigo, com minha família, mas tem gente que não tem essa estrutura. O que é que eu posso fazer para ajudar? Então foi nesse sentido. Então, tanto da questão sobre ter pessoas que estavam ali fazendo coisas ruins, mas não concordava exatamente com aquilo, e tanto com as críticas sobre o Rubens. Eu sou contra. Sou completamente eu concordo. Contra. Eu concordo com você também, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre essa questão da paternidade ativa, dos modelos de masculinidade. Mas aí quando a gente tem exemplos de modelo de masculinidade mais saudável, paternidade ativa, o pessoal fala, não é realista. Aí você fala, gente... Poxa, é complicado. Poxa! Tem gente que teve pai presente, gente. Acontece. Eu sei que todo mundo deveria ter tido, eu entendo. Mas tem gente que teve, tem gente que não teve. E aí não tem muito para onde correr. Eu também acho, eu concordo com você. Eu acho que é um pouco desnecessário. E também, né, eu vi um crítico que eu gosto bastante criticando essa cena do militar e falando, deveria ter focado mais no trabalho que a Eunice depois fez com indígenas. Aí, de novo, é um filme sobre memória, não é uma cinebiografia sobre quão incrível a Eunice é, entendeu? Eu acho que é isso que as pessoas às vezes se prendem nas fórmulas dos gêneros, né? Então, tem que dizer tudo que ela fez de incrível. Ela era uma pessoa muito legal, muito incrível. Eu acho que ela não era boba, eu acho que na atuação da Fernanda Torres, a gente vê várias vezes como ela... essa personagem também sabia, ela não estava totalmente inconsciente de que o marido de vez em quando se fechava no quarto para conversar com alguém, de vez em quando via uma pessoa no meio da noite e ele entregava um envelope, né? Ela estava consciente daquilo e ela entendia que provavelmente dentro daquela dinâmica ali era melhor ela não saber e os filhos não saberem, né? Então eu acho que as pessoas tendem a ir muito para esses dois extremos, né? De querer de qualquer forma esse vilão ou essa heroína, né? Ou esse herói ou esse vilão, e as coisas são com muito mais nuance. Eu concordo com você, Pedro. E a necessidade de sempre ter uma opinião sobre cada coisinha, né? Acho que a gente não pode esquecer que é um filme, que é algo
é sério, né, o tema, mas também entretenimento, então não precisa você ter uma opinião a cada segundo do filme. Assista o filme, entenda a mensagem e segue sua vida. Não precisa, né, a não ser os críticos de cinema que precisam disso para sobreviver, tem que realmente fazer, né, as críticas deles, mas eu acho que tem muita gente só procurando alguma coisinha para Só criticar. chata. Né? Só chata, é. O que mais tem é gente chata, não aguento mais. Horrível. Uma cena também que me marcou muito, assim, de novo, eu acho que é um filme muito da gente sentir, né? É um filme que não necessariamente joga esses sentimentos. Olha, sinta isso agora. Agora você tem que sentir isso. Mas eu acho que é um filme que faz você sentir e refletir muito. Uma coisa que me marcou muito foi quando eles mostram cenas de notícias da época. E aí tem uma capa da Veja falando quem matou Rubens Paiva. Né? E aí eu me lembro, assim, nos últimos, né, 20... Desde que eu nasci, né, eu nasci, ainda era ditadura, mas muito rápido a gente passou para o processo de democratização. Eu ainda era muito pequeno quando a gente passou pela democratização. Mas você via e você estudava nas escolas e você via esses jornais. Quem matou Clodoaldo? Quem matou Chico Mendes? Quem matou Marielle? Né? Eu sei quem matou Marielle, você sabe, todo mundo sabe quem matou Marielle, mas a gente ainda está colocando isso nos jornais, né? E é uma sensação, às vezes, de tipo... Não muda, eu não sei, eu saí do filme, porque essa imagem é uma imagem que aparece no finalzinho, é uma sensação, aí que eu acho que é nacional, né, eu não sei se a gente pode falar de, assim, outros lugares, mas uma sensação de que essas coisas continuam acontecendo e não muda, e aí a gente tem essas investigações de ano que não descobrem nada, que não, né, ninguém é culpado, né, pelo menos nessa do Rubens, houve esse reconhecimento do Estado de que aquele homem foi morto, assassinado pelo Estado, né? Então, e às vezes pessoas que a gente não sabe. Eu não sabia nada sobre Vladimir Herzog, de novo, não é da minha época, né? E que depois de ver o filme eu pesquisei, eu procurei entender e entendi o impacto que também o desaparecimento do Vladimir Herzog teve. E aí volta também ao fato de como algumas coisas são aqui no Brasil, né? Porque essas histórias dessas pessoas são pessoas de destaque, são grandes jornalistas, são grandes... Às vezes são os estrangeiros, teve recentemente os 2 estrangeiros, né, na Amazônia. São pessoas que estão tendo uma ação política e que desaparecem nesse Brasil, mas são pessoas normalmente de uma posição privilegiada, uma posição de destaque, né? E aí, de novo, eu volto, que eu achei interessante essa escolha do recorte do filme, porque poderia contar a história da ditadura do Brasil pelo ponto de vista de uma família negra do Nordeste, poderia contar a partir de uma outra família, de uma outra perspectiva. A gente não pode esquecer que esse grupo existe, essa elite e essa elite ajuda a dar visibilidade para esse processo que acontece com todas essas outras famílias anônimas, né? Não é o Rubens Paiva, é todas as famílias, todas as pessoas desaparecidas que foram associadas e todas essas dores e todas essas perdas que são atreladas a esse nome que foi o nome que conseguiu a projeção internacional, que conseguiu esse destaque, que conseguiu esse debate todo, em função da posição de privilégio que aquela pessoa tinha, né? Então, de novo, em vez de entrar nessa briga, era uma pessoa de uma posição privilegiada, não, que bom que a gente teve pessoas privilegiadas que tiveram consciência, que trouxeram essa visibilidade para esses fenômenos, porque poderiam... Né? Poderia ser a história de uma família que
rica, de família. Então tá, então vou me exilar, né, em Londres e pronto. E aí acaba o filme. Sabe aqueles cortes de internet que o pessoal fala, né? O filme acabou Aparece os créditos não no passa final. rápido, então. Sim. Poderia ser isso, né? Mas não, é uma história de uma família que escolheu ficar. E querendo ou não, escolheu lutar por essa verdade. Querendo ou não, é o que chegaria no cinema, né? Vamos ser bem sinceros também. Se fosse uma história sobre uma família que ninguém conhece, que nunca tivesse tido algum destaque, a gente sabe que não era uma coisa que chegaria longe. Então, pelo menos, a partir dessa história, podem aparecer muitas outras que, se você procurar, você vai achar e vai dar visibilidade. Acho que é importante, muita gente acaba perdendo tempo fazendo essas críticas, que não são críticas que eu também discordo 100%. Eu super entendo, concordo até. Mas eu entendo o porquê essa história foi escolhida, essa história já tinha visibilidade, e ela pode trazer mais outras, né, acompanhando, e ainda depois dessa notoriedade que a gente teve, mais internacional, né, dá mais uma importância sobre isso. Que é uma coisa que a gente até parou de falar ao longo dos anos, né, sobre ditaduras, sobre especificamente algumas histórias que antigamente, né, saía no jornal, como passa no filme, a Eunice mais velha vendo, até depois daquele tempo falando sobre aquela história, né? Então, é isso, eu não discordo 100%, mas eu acho que vale a pena, em vez de ficar falando, ir lá e no Google, vou procurar outras, vou falar, vou fazer críticas, vou jogar na internet para outras pessoas verem, a gente poder espalhar, enfim. E fazer alguma coisa, fazer a diferença, né? De alguma forma. Antes da gente ir para as dicas, eu também queria compartilhar uma informação que me deixou muito feliz também, né? Que é da minha memória, da minha lembrança, né? Que o colégio onde eu estudei é representado, né? No filme na época era um colégio só de meninas, hoje em dia é um colégio misto, então o Colégio Sion é representado na professora Marta, que ela vai encontrar lá, que as filhas estudam no Sion. Então eu achei também muito legal e eu fico muito feliz de saber. Estudei lá. Olha. Estudei lá Aí você posta maternal à 8ª série. É muito legal. E aí é um colégio que, tipo assim, eu tenho muito orgulho, porque é um colégio que se abre para fazer essas gravações quando são temas interessantes. Então é um colégio que já foi palco agora desse filme, que, né, duas cenas lá, né, no colégio, que mostram um pouco dessa, né, de um filme que está lutando contra a ditadura, que está sinalizando, e também foi palco, de não menos importante, do clipe de As Meninas Xibombom Bombom, que diziam que o de cima sobe e o de baixo desce. Né? Então, 2 vezes o colégio resolveu se posicionar criticamente sobre a sociedade. Então, bom. É uma coisa que eu acho legal, eu fico muito feliz. É um colégio realmente. Eu tenho lembranças muito boas, um colégio que tinha uma abordagem muito inclusiva também. Eu estudei, né, como a gente já falou sobre. Teve tempo. Episódio que a gente falou sobre pessoa com deficiência, eu estudei com pessoas com deficiência, estudei com pessoas né, com síndrome de Down, de trissomia, então era um colégio que era muito inclusivo, então eu tenho uma lembrança muito positiva também, fiquei muito feliz de ver o meu colégio lá aparecendo. Vamos para as dicas? Vamos para as dicas. Eu posso começar. Separei um filme e um livro. O filme ele chama Argentina, 1985. E esse filme é inspirado na história verídica de Júlio Stracera, eu acho o nome. Não sei se tá barulho, né? Não, foi aqui. Foi aqui, o barulho foi aqui. Foi? Pode falar. Vou começar de novo.
Hoje eu tenho uma dica de filme e uma dica de livro. Começando pela dica de filme, é o filme Argentina, 1985. Ele é inspirado na história verídica de Julio Estracera, não sei como fala, e Luiz Moreno Ocampo, e sua equipe de jovens juristas. Heróis improváveis que travam a batalha de Davi e Golias, na qual, sob ameaças constantes e contra todas as possibilidades, ousam processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina, numa corrida contra o tempo para fazer justiça às vítimas dos militares. Esse filme ele venceu o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro em 2023, né, no ano passado, mas, assim como o Edu falou, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional, mas ele perdeu para o alemão Nada de Novo no Front. E o livro que eu acho que eu já indiquei a série aqui, mas eu vou indicar dessa vez o livro, porque a série ela é muito maior e tem muitas coisas que não tem exatamente no livro. É O Conto da Aia, que é um romance que se passa em Gilead, uma sociedade distópica onde as mulheres perderam todos os direitos. E a história ela é contada por Offred, uma mulher forçada a ser aia, ou seja, dar filhos para as famílias da elite governante em um mundo com baixa taxa de fertilidade. Que eu não sei em que temporada tá essa série, por isso que eu falei que eu indico mais o livro, que aí já tá, é muito extensa. Mas vale muito a pena, eu já li o livro, muito bom. Eu acho que terminou na 5ª temporada, não foi? Eu não sei, eu parei de assistir porque tava muito grande. E parei porque tava muito grande. Eu parei na segunda. E pesada também, exatamente. E eu acho que essa série, ela também, assim, eu, por ser um homem trans, chegou um momento que eu fiquei me imaginando lá dentro que eu sei que eu nem ia passar do 3º dia em Gilead. Provavelmente eu seria morto. E chega um momento que é tão excessiva a violência que você precisa dar uma parada. Então a história é muito longa, vai só piorando, né? Porque uma temporada causa um impacto, a próxima tem que ser mais impactante ainda. Então, quem não gosta muito, lê o livro, que é mais tranquilo de conhecer a história, que vale a pena. É uma história, uma mensagem muito importante, mas eu acho que realmente a Margaret Atwood, com o livro, ela faz uma coisa bem mais palpável, né? Eu tenho também 2 dicas de filmes, 2 filmes de Oscar, né? O primeiro é o Missing, o Desaparecidos, que é um filme do Costa Gravas, que é um diretor bem reconhecido dos anos 80, dos anos 90, fez uns filmes bem interessantes, críticas sociais bem interessantes, e ele fala sobre a ditadura no Chile, a ditadura do Pinochet. Ele concorreu ao Oscar de melhor filme em 83, é um filme já, né, com algum tempo. E no pôster ele já fala um pouco sobre o quanto esses privilégios dentro de um contexto de ditadura, às vezes eles não querem dizer muita coisa, né? A frase do pôster é a seguinte: ele pensou que ser americano garantiria sua segurança, sua família acreditava que serem americanos lhes garantiria a verdade, todos eles estavam errados. Então é um filme inteiro sobre esse americano que desaparece e a família tentando descobrir o que aconteceu. No final, eu não vou dar spoiler, eles descobrem o que aconteceu com o americano, mas é um soco no estômago, é um filme bem impactante. E um outro que, para mim, já esteve na lista, e ainda está na lista dos melhores filmes de todos os tempos que eu já vi. Eu não me lembro se eu já indiquei ele aqui, mas é o A Vida dos Outros, de 2007. É o filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2007. Acho que ele é de 2006. É um filme alemão que fala sobre um agente da Stasi, da polícia alemã do leste europeu, investigando um escritor, um intelectual, um poeta da Alemanha Oriental, né? E aí o filme é contado sobre a perspectiva desse espião, e como esse espião
que era uma pessoa fria, uma pessoa distante, e provavelmente continuou sendo uma pessoa fria e distante, se rende à beleza, né? E começa a perceber que ele precisa esconder algumas coisas que aquele escritor, algumas coisas que estão acontecendo no apartamento daquele escritor, para poder proteger o pouco de beleza que ainda restava naquele mundo, naquela terrível ditadura que foi a ditadura na Alemanha Oriental. Então também é um filme muito bonito. Eu super recomendo, se você ainda não viu, pare tudo, assista onde ainda estou aqui, depois assista A Vida dos Outros, porque realmente são 2 filmes que a gente precisa assistir, e que eu acho que traz essa nuance, Pedro, que você mencionou, né, da importância da gente não enxergar as pessoas como extremos, e enxergar essas ditaduras como realmente essas máquinas de moer gente que foram, né, e que continuam sendo em vários países do mundo. E aí, por último, para a gente fechar a conversa de hoje, eu queria terminar lendo um pedaço da crítica da Amélie Lacombe, que é uma jornalista brasileira, que escreveu a crítica do filme Ainda Estou Aqui no UOL, e eu queria ler uma parte desse finalzinho, e a gente fechar a nossa temporada, porque esse é o último episódio da nossa temporada, da nossa 4ª temporada do Diverse-Arte, e no ano que vem a gente volta com a 5ª temporada. Já estamos conversando sobre vários outros temas bem interessantes para a próxima temporada, mas eu queria fechar essa última temporada com as palavras da Amélie Lacombe. Ela diz o seguinte: Ainda Estou Aqui fala das coisas que perdemos para a fúria dominadora do poder militar e empresarial. Não perdemos apenas vidas, perdemos memórias, afetos e um cotidiano que era nosso. O filme acaba na tela, mas não acaba dentro da gente. É uma pancada bem dada, um chamamento para não aceitarmos mais esse tipo de destruição, um alerta para jamais tolerarmos qualquer coisa que fale que a ditadura foi necessária. Por uma bizarra coincidência, esses são sempre os mesmos que falam em preservar a família, que é a primeira coisa devastada quando o sistema de poder opressor entra em cena.